Você é a escória. Você é a imundície da internet. Você trouxe para o debate teológico todo o lixo do submundo da internet. Você é um troll. É isso que você é. Você é um troll. Você é um boçal. Algumas pessoas me disseram: você viu os comentários que tem lá no vídeo dele? Claro. Você fala para um público muito semelhante a você. Porque esgoto atrai rato e barata. Tá legal, Eduardo. Vamos conversar. Pense fora da caixa, seu filho de Lutero. Deixa eu ver se eu entendi, Eduardo Faria. Você chamou o Lucas Banzoli e todos aqueles que o acompanham e seguem o seu conteúdo de imundos? É isso? Porque se você diz que aqueles que acompanham o Lucas, né, e admiram seu trabalho apologético são ratos e baratas, então você está dizendo que aqueles que o seguem, né, aqueles que acompanham a sua trajetória na defesa da apologética protestante, são de um nível muito baixo. Para alguém afirmar uma coisa tão absurda dessa, deve ter um nível altíssimo de conhecimento, né? Para você abrir a boca e nos comparar a ratos e baratas, você tem que ter muita coragem, né? Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, Eduardo. Eu nem pretendia falar nada, não. Mas só por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência, eu vou te colocar no teu lugar. Tá certo? Eu estou endereçando esse vídeo diretamente ao ex-pastor Eduardo Faria, que, aliás, me mencionou indiretamente naquele vídeo resposta, entre muitas aspas, ao Lucas Banzoli, onde eu tinha errado a pronúncia da palavra homilia, né? O cara não trouxe nem argumento, ele usou simplesmente de ad hominem contra o Lucas e contra nós do início ao fim, certo? Então é o seguinte, cara, para você dizer que a gente é rato, que a gente é barata, você deve ser, no mínimo, superior a nós intelectualmente, né? Bom, esse vídeo que eu tô gravando aqui vai ser baseado num corte que, diante do Deus em cuja presença estou, na hora que eu abri a tua live, foi exatamente no momento que você falou isso. E eu vou refutar você usando os seus papas. Eu vou refutar você usando os documentos da sua igreja. Você tá me ouvindo? Então se senta e se prepara, que vem chumbo grosso para você. Aqui, deixa eu te passar uma pergunta aqui que o Luciano fez. Olha só que interessante. O Luciano Francioli. O que dizer para os protestantes que sabem que a Igreja Católica é a única criada por Jesus Cristo e mesmo assim não se convertem? Eu começo dizendo, Eduardo, que a pergunta do seu seguidor é muito da capciosa, certo? É uma pergunta maliciosa na sua essência. Porque, para começo de história, eu vou te fazer uma pergunta direta, porque o meu vídeo é endereçado para você. Me diga uma coisa, qual foi o apóstolo que disse que a Igreja Católica Romana é a Igreja de Cristo? Que apóstolo ensinou como Inocêncio III e Eugênio IV que para eu entrar no céu tem que ser católico romano? Que apóstolo falou que para eu ser salvo eu tenho que ser sujeito ao Papa, como ensinou Bonifácio VIII, de forma herética? E, por favor, não se atreva a isolar Romanos 1,8 do seu contexto e não distorça esse versículo na minha frente e nem distorça os pais da igreja na minha frente, que eu não vou engolir esse tipo de coisa. Sobre o termo católica, Confissão de Westminster, capítulo 25, sobre a igreja vai dizer assim: a Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A Igreja invisível, que também é católica universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei,
consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. A esta igreja católica visível, Cristo deu ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo, pela sua própria presença e pelo seu Espírito. Os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Esta igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras conforme neles é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Então, veja, até as confissões de fé protestantes se referem à Igreja de Cristo como católica, e nem por isso as confissões de fé protestantes vão ver o termo católica como um termo pejorativo, porque uma coisa é ser católico no sentido universal, outra coisa é católico no sentido católico romano. Então, para a sua afirmação ter o mínimo de coerência, ô ex-pastor, você teria que provar que os apóstolos, que os pais da igreja em peso, que os concílios dos primeiros 1000 anos de igreja estavam falando da igreja católica não no catolique e eclesia, como dizem as hermeniotas, mas sim falando da igreja católica romana. Só que o uso mais antigo desse termo data do século X ou XI. Então como é que você quer que a gente acredite que é da sua igreja que se está falando quando se fala de igreja católica? As próprias confissões protestantes chamam a igreja de católica. Você não vai conseguir fazer isso sem mentir descaradamente, sem torcer a história e sem pintar uma caricatura que só existe na sua cabeça. Mas felizmente, e pro azar de vocês, estamos na era da informação. A Idade Média já passou, amiguinho. Eu vou dar um pedacinho da resposta, mas eu quero ouvir também você, Arthur. Eu diria, ô Luciano, que cada caso é um caso, porque eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão se convertendo, mas tornar-se católico vai ser um rompimento muito radical. E a pessoa, ela ama verdadeiramente a Jesus e a Santa Igreja, mas, por exemplo, eu tenho acompanhado pastores que são sustentados pela igreja, são pastores de tempo integral, e que querem se tornar católicos, mas ainda não visualizaram como que vão sustentar suas famílias. Enfim, é complicado. Por outro lado, é possível que haja pessoas que sabem que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, mas estão adiando por covardia, estão adiando por medo de perder status, de ser julgado, respeito humano. E uma vez eu entrevistei o Scott Hahn aqui no canal, e ele disse que obediência atrasada é desobediência. Então, enfim, eu diria que se alguém está nos assistindo aqui e já tem a certeza de que a Igreja Católica é a igreja que o Senhor Jesus fundou, e se recusa a submeter a isso, o meu convite é não adie mais, porque a sua ignorância já não é mais invencível. O que você acha, Arthur? O que você diria, meu querido? Aí, Eduardo, isso me faz lembrar, com a tua fala aí, que pelo visto você não conhece o que dizem os escritos da tua igreja, né? Você não sabe o que diz o teu catecismo, você não sabe o que dizem os teus papas, certo? Você não sabe o que diz o Concílio Vaticano II, se é que você segue ele, né? Porque pela tua postura, pelo teu argumento, pelo visto você não segue o Concílio Vaticano II, né? Ou você segue? Porque, pelo que eu sei, Código de Direito Canônico, Cânon 337, artigo 1, vai dizer que a Igreja toma decisão colegial em ato solene no Concílio Ecumênico. E o Concílio Vaticano II ele foi ecumênico, certo? Então, deixa eu te dizer, para tu dizer um negócio desse, tu tá negando o Vaticano II, e tu tá negando o que os teus papas disseram, e tá negando o que o teu catecismo tá dizendo. Quer ver uma coisa? Olha só esse pastor, se liga só nas coisas que eu vou mostrar aqui que pelo visto você não conhece. Não que eu me preocupe, ex-pastor, com o que a sua igreja diz sobre nós, mas olha o que é que diz o Catecismo no parágrafo 818. Os que hoje nascem em comunidades provenientes de tais rupturas e que vivem a fé de Cristo não podem ser acusados do pecado da divisão. A Igreja Católica abraça-os com respeito e caridade fraterna. Justificados pela fé recebida no batismo, incorporados em Cristo, é a justo título que se honram com o nome de cristãos, e os filhos da Igreja Católica reconhecem-nos legitimamente como irmãos no Senhor. Agora olha o que é que diz o parágrafo 819.
Além disso, existem fora das fronteiras visíveis da Igreja Católica muitos elementos de santificação e de verdade. A palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se destas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos estes bens provêm de Cristo e a ele conduzem e por si mesmos reclamam a unidade católica. Veja só, teu catecismo está chamando não católicos de irmãos. Teu catecismo está dizendo que nós devemos ser chamados de cristãos. Teu catecismo está dizendo que Cristo se vale de não católicos como meios de salvação. Claro, isso é algo que propositalmente vocês omitem dos seus seguidores, para dar aquela ideia de exclusivismo, né? O pedigree católico. Mas o ponto aqui é que o teu catecismo, a doutrina atual, oficial da tua igreja, está falando o contrário do que tu está dizendo. Aí fica a questão, o teu catecismo está falando a verdade ou é vocês, pastor? A tua atual religião está falando uma coisa diferente do que tu está dizendo aqui. Mas calma, calma que agora a porca vai torcer o rabo para o seu lado. O cardeal Walter Casper vai dizer o seguinte, hoje já não compreendemos o ecumenismo no sentido de um retorno através do qual os outros seriam convertidos e voltariam a ser católicos. E isto foi explicitamente abandonado pelo Vaticano II. Aí, ex-pastor, nas minhas andanças, pela internet, que aliás se tornou o pior inimigo de vocês na era da informação, eu andei procurando algumas falas de alguns papas, sabe? E deixa eu te dizer, o que eu encontrei não está em consonância com aquilo que você falou respondendo o teu seguidor, entende? Eu vou te trazer aqui as palavras do Papa Bento XVI. Olha o que é que ele diz para ti. Se liga só, esse pastor, No entanto, a Igreja Católica não tem o direito de absorver as outras igrejas. Uma unidade básica de igrejas que permanecem igrejas, mas que se convertem numa só igreja, deve substituir a ideia de conversão. Segundo o Papa Bento XVI, a gente não precisa se converter. O que é que está falando a verdade aqui? Você ou seu Papa? Explica para mim aí. Mas ele continua. Princípios de Teologia Católica, página 202. Olha o que é que diz, Isto significa que o católico não insiste na dissolução das confissões protestantes e na demolição de suas igrejas, mas que, pelo contrário, espera que eles sejam fortalecidos em suas confissões e na sua realidade eclesial. Mais uma vez, o teu Papa está te contrariando. Então, a não ser que você consiga provar que a tua palavra tem mais peso que a do teu Papa, você está sendo refutado pelo Bento XVI. Mas tem mais, calma que tem mais. Ele diz mais, a árdua questão da sucessão apostólica não é um fator que deprecie a dignidade espiritual do cristianismo evangélico ou poder salvífico do Senhor que nele opera. Isso aqui, ex-pastor, é uma negação clara do extra ecclesia nulla salus. Ele está dizendo que as igrejas evangélicas ou protestantes têm poder salvífico de Cristo. Quem é que está falando a verdade? Teu Papa ou você? Você está entendendo? Não vai me dizer que você não sabia que Bento XVI tinha dito isso. Apesar de que a gente não precisa da validação dos teus papas ou do teu clero para a gente ser quem é em Cristo. A única coisa que eu estou fazendo é usar os seus papas contra você e demonstrando que com a tua opinião pessoal você está contrariando os próprios pontífices romanos. Você está entendendo? Olha isso aqui, ex-pastor, Discurso aos protestantes no Dia Mundial da Juventude, 19 de agosto de 2005. E agora perguntemo-nos, que significa restabelecer a unidade de todos os cristãos? Esta unidade não significa aquilo a que se poderia chamar ecumenismo de volta, retorno, isto é, renegar e recusar a própria história da fé? Absolutamente não. Isso aqui, ex-pastor, é uma pá de cal na sua afirmação. Porque se você está dizendo que a gente não deve mais adiar e voltar para
casa, por assim dizer, né? Ir para a sua igreja, para a igreja que você abraçou agora, que você é um apóstata. Você é mais um que está surfando na onda de ex-protestantes que viraram católicos para ganhar notoriedade, isso é fato? Então o Papa aí está dizendo que a gente não precisa voltar para a igreja católica para continuar sendo cristão. Quem é que está falando a verdade? Teu Papa ou você? Hã? Eu quero só ver como é que você vai responder isso, se é que vai responder. Aí o que diz o Concílio Vaticano II? Ó, por isso, as igrejas e comunidades separadas, embora creiamos que tenham defeitos, de forma alguma estão despojadas de sentido e de significação no mistério da salvação. Ou seja, está dizendo que a gente vai ser salvo, pois o Espírito de Cristo não recusa servir-se delas como meios de salvação cuja virtude deriva da própria plenitude de graça e verdade confiada à Igreja Católica. Veja só, a sua igreja está dizendo aqui, ex-pastor, que nós estamos salvos e somos instrumentos de Cristo para a salvação das almas. Aí fica a questão, quem é que está falando a verdade, o Concílio Vaticano II ou você? Lembrando que o De Unitatis Redintegratio foi redigido pelo Papa Paulo VI, viu? Aí, sempre tem aquela carta na manga que vocês usam, né? Ah, mas o Concílio Vaticano II foi pastoral, né? O seguinte artigo católico tem um recadinho pra você, ó. Pra quebrar as pernas de quem acha que pode desprezar o concílio deles, ó. O Concílio Vaticano II foi meramente um concílio pastoral? Não. Embora o concílio não tenha definido nenhum dogma novo, e embora seus objetivos fossem amplamente pastorais, o Vaticano II também reafirmou dogmas da fé e desenvolveu doutrina-chave. Em outras palavras, a substância do concílio, como os 4 nomes de suas 4 constituições deixam claro, não está lidando meramente com questões pastorais. Então não, viu? Não foi só um concílio pastoral, como vocês católicos gostam de falaciosamente usar para dizer que podem ignorar o concílio de vocês. Mas calma, tem mais coisa que o artigo fala. Os ensinamentos do Vaticano II são infalíveis e vinculativos ou falíveis e opcionais? Este é um falso dilema. Primeiro, como afirmado na questão 3, o Vaticano II afirma dogmas infalíveis da fé. Essas afirmações exigem o assentimento da fé por parte dos católicos. Mas, mesmo quando não estão afirmando dogmas infalíveis, o Concílio Vaticano II apresenta ensinamentos do magistério ordinário e universal por meio de um concílio ecumênico da Igreja. É como foi dito no Cânon 37, inciso 1 do Código de Direito Canônico, que eu já mencionei. E isso significa que esses ensinamentos são assistidos pelo Espírito Santo, são promulgados pelo Papa em comunhão com os autênticos mestres da fé apostólica dotados da autoridade de Cristo e exigem consentimento religioso que, embora distinto do consentimento da fé, é, no entanto, uma extensão dela. Em suma, os ensinamentos são protegidos de erros doutrinários e são vinculativos para todos os católicos. Eles não são opcionais. Então você não pode escolher ignorar, viu, ex-pastor? Caso você venha inventar, usar aquele argumento falacioso quando vocês são colocados numa saia justa por um protestante bem informado. Vou já dizer qual é ele, calma aí. Aí ele continua, ó, o Papa Paulo VI disse que o Vaticano II era comum, pastoral e falível. Em 12 de janeiro de 1966, o Papa São Paulo VI disse em uma audiência, e isso católicos adoram usar para dizer que podem ignorar o Vaticano II porque ele foi pastoral, né? Olha o que é que diz. Dado o caráter pastoral do concílio, ele evitou pronunciar de maneira extraordinária dogmas dotados da nota de infalibilidade. Esta citação tem sido frequentemente usada para sugerir que os ensinamentos e decretos do concílio não são vinculativos para os católicos. No entanto, como o Dr. Jeff Myers explicou, tudo o que isso realmente está dizendo é o que é descrito nas 3 perguntas anteriores, que o Vaticano II, embora amplamente pastoral por natureza, não definiu de forma extraordinária, ou seja, invocando a infalibilidade nenhum novo dogma. O Papa Paulo VI não estava dizendo que o Vaticano II é meramente pastoral, sujeito a erro doutrinário ou não vinculativo. Pelo contrário, na frase seguinte ele acrescenta, mas ele, o concílio, investiu seus ensinamentos com a autoridade do Supremo Magistério Ordinário que é tão obviamente autêntico, que deve ser aceito com docilidade e sinceridade por todos os fiéis, de acordo com a mente do concílio, expressa na natureza e nos objetivos dos documentos individuais. Então é para todo mundo aceitar, incluindo você, viu, ex-pastor?
E, para concluir, os católicos são livres para ignorar, menosprezar ou rejeitar o Vaticano II? Não. À luz das questões 1 a 5, esta não é uma opção válida para os católicos. Ignorar, menosprezar ou rejeitar o Vaticano II é questionar a autoridade do ensino da própria Igreja, que foi dada por Cristo e é realizada pelo Espírito Santo, e é colocar-se em uma atitude espiritual perigosa com relação à plenitude dos meios de salvação. A Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, colocando-se acima de seu magistério como juiz. O Papa São Pio X alertou contra esta atitude em 1909. Não se deixe enganar pelas declarações astutas daqueles que persistentemente afirmam desejar estar com a Igreja, amar a Igreja, lutar para que as pessoas não a deixem, mas julguem-nas por suas obras. Se eles desprezam os pastores da Igreja e até mesmo o Papa, se eles tentam todos os meios de fugir de sua autoridade para eludir suas diretrizes e julgamentos, então sobre qual igreja esses homens pretendem falar? Certamente não sobre aquela estabelecida sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, com o próprio Cristo Jesus como pedra angular. Então, vocês não têm opção. Ou vocês aceitam o Vaticano II e o que os papas disseram, seja no concílio ou não, e já vou explicar por quê, ou vocês estão em ato de rebeldia. Quer ver uma coisa? Olha o que é que vai dizer uma constituição dogmática, portanto infalível do Vaticano II. Ó. Porque a essa altura do campeonato, você deve estar se perguntando, né, ex-pastor? A mesma pergunta que todo católico falacioso faz. E que pergunta seria essa? E por acaso isso é um ensinamento ex-cátedra? Constituição Dogmática Lumen Gentium, Concílio Vaticano II, artigo 25. Entre os principais encargos dos bispos ocupa lugar preeminente a pregação do Evangelho. Os bispos são arautos da fé que para Deus conduzem novos discípulos dotados da autoridade de Cristo. São doutores autênticos que pregam ao povo a eles confiado a fé que se deve crer e aplicar na vida prática, ilustrando-a sob a luz do Espírito Santo e tirando do tesouro da revelação coisas novas e antigas. Fazem-no frutificar e solicitamente afastam os erros que ameaçam seu rebanho. Ensinando em comunhão com o Romano Pontífice, devem por todos ser venerados como testemunhas da verdade divina e católica, e os fiéis devem conformar-se ao parecer que o seu bispo emite em nome de Cristo sobre matéria de fé ou costumes, aderindo a ele com religioso acatamento. Esta religiosa submissão da vontade e do entendimento é por especial razão devida ao magistério autêntico do Romano Pontífice, mesmo quando não fala ex cátedra, de maneira que o seu supremo magistério seja reverentemente reconhecido, se preste sincera adesão aos ensinamentos que dele emanam, segundo o seu sentir e vontade. Estes manifestam-se, sobretudo, quer pela índole dos documentos, quer pelas frequentes repetições da mesma doutrina, quer pelo modo de falar. Então, não existe mais desculpa para dizer, ai, mas o Papa não falou ex-cátedra. Ele falando ex-cátedra ou não, vocês têm que ouvir, vocês têm que acatar, vocês têm que obedecer. Ou vocês fazem isso, ou vocês caem na condenação do seguinte artigo católico que eu vou mostrar agora. O artigo católico, Código de Direito Canônico e Concílio Vaticano II vai dizer o seguinte: lastimável é vermos os tradicionalistas argumentarem o que não é dogma não vale, mas os documentos do Vaticano II, assim como todos os concílios anteriores, são confirmados pelo Papa e assim promulgados por mandato seu. Se assim não fossem, não teriam validade. Todos os 16 documentos do Concílio Vaticano II foram aprovados e, ao fim, assinados pelo então Papa. Fica a pergunta para os que dizem estar em comunhão com a Igreja, mas não aceitam o Vaticano II. Por o mesmo ter sido pastoral, estes papas erraram? Obviamente que não. Os que erram são os que não se submetem ao concílio nem ao magistério. Diante disso, ex-pastor, só restam duas opções válidas para você aqui. Ou você se retrata do que você falou para o seu seguidor e admite que o que você falou está errado à luz dos próprios documentos da tua igreja, ou você se rebela contra o teu magistério e automaticamente deixa de ser católico porque você está questionando as falas e o pronunciamento e determinação do magistério católico romano. Você só tem essas opções aqui. Você não tem para onde correr, certo? Aí você vai cair em descrédito por
admitir que está errado para o teu seguidor, ou você vai cair em descrédito indo contra o teu próprio magistério. Você tá numa sinuca de bico, de uma forma ou de outra, ex-pastor. Você tá muito, mas muito ferrado. Eu quero só ver como é que você vai sair dessa. Realmente, esses aspectos aí da questão de um ponto de vista mais concreto. Então, a pessoa não tem meio de se sustentar porque ela depende da igreja, ou a pessoa tem um relacionamento amoroso, né? Eu tenho amigos que o cara tava noivo e a noiva dele disse, olha, se você se torna católico, acaba o noivado. Então, são coisas assim, realmente, que requer um pouco de coragem e firmeza moral para dar o passo. Você tem que estar muito, muito certo do que você quer fazer. Eu percebo que a tendência vai ser muita gente querer se voltar para uma ala mais tradicional do protestantismo, talvez o presbiterianismo, talvez o luteranismo, talvez o anglicanismo, ou até ir para as igrejas ortodoxas, né? Porque ninguém sabe o que é a igreja ortodoxa. Mas o catolicismo já está pronto para levar pedrada, né? Então você adora Maria? Então, então assim, eu vejo que ser católico é um ato de coragem. Agora, eu garanto, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Sabe? É uma coisa maravilhosa. Você dormir, né? E eu vejo que é algo que a gente tem que ter assim, um certo cuidado para a gente não se tornar um pouco vaidoso, né? Assim, contei a verdade, né? Eu sou a última bolacha do pacote, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Ora, mas isso é uma bela de uma contradição, porque veja só, o Eduardo Faria acabou de responder a pergunta de que a pessoa precisa se converter à Igreja Católica Romana para ela ser salva, e o camarada vai dizer para ter cuidado para não se envaidecer dizendo que encontrou a verdade. Veja se esse camarada tem alguma noção do que ele acabou de dizer, mas vem cá. Vocês estão falando a priori que a Igreja Católica Romana é a Igreja de Cristo. Vamos ver se esses ensinos condizem com a Igreja de Cristo ou não. Primeiro vamos destacar o que foi que o convidado Eduardo Faria falou. Mas o catolicismo já está pronto para levar pedrada, né? Então você adora Maria? Então você Perceba que ele diz o seguinte, mas você tem que estar preparado para levar pedrada, porque vão perguntar, mas o católico adora Maria e tal e coisa. Porque eles dizem que não adoram Maria, né? Eles só veneram. Tá bom, tá certo. Então, ex-pastor, eu vou trazer umas coisas aqui que a tua igreja, a tua atual igreja endossou. Aí eu vou te fazer uma pergunta que serve tanto para ti quanto para o teu convidado. Toma aqui uma palhinha do que eu vou mostrar, ó. Veja só, pastor, vocês estão dizendo que levam pedrada quando dizem que católicos adoram Maria. Mas veja o que é que eles estão falando. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que eu tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Só tem um problema com essa musiquinha, a Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz? Primeiro refutando a ideia de que não existe nada que não passe por ela. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo passa por Deus. Segundo, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Eu tenho que consagrar tudo a Deus, não a Maria. E terceiro, ex-pastor, o que é que diz a palavra de Deus em Mateus 18:20? Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, não é chamando Maria que a gente chama Jesus. É quando a gente está reunido no nome dele. É o que diz a Bíblia. Mas eu tenho motivo para ter colocado isso. Espera só um pouquinho. Tem outro vídeo que eu quero te mostrar. Ahora se está produciendo el salto. En directo Canal Sur Televisión. Son las 3 de la madrugada menos 3 minutos y en estos momentos se está produciendo el salto que dará inicio a la procesión del año 2000.
Você tá vendo isso, pastor, como o que vocês falam na teoria uma coisa, mas na prática é outra? Mas tem outras coisas que eu quero mostrar aqui, porque afinal de contas vocês disseram o quê? Que a Igreja Católica Romana, né, no caso a igreja de vocês, é a Igreja de Cristo, né? Eu já provei com o seu magistério que a gente não precisa ser católico para ser salvo, certo? Agora, tem algumas coisas aqui que eu quero mostrar para que a gente saiba se realmente é coisa da Igreja de Cristo ensinar esse tipo de coisa. Vamos começar por uma aqui bem fácil, bem simples. Olha só. Tipo assim, esse pastor, o Papa Adriano I diz esse absurdo aqui, ó. Se alguém não adora a imagem de Cristo Salvador, não verá a sua forma no segundo advento. Da mesma forma, honramos e adoramos a imagem da sua Imaculada Mãe e as imagens dos santos. É o cânon 3 do Quarto Concílio de Constantinopla. E eu sei que você vai protestar e provavelmente vai dizer que esse cânon tá adulterado, né? Mas eu já me preparei para isso, para caso você comece a pensar bobagem. E olha só o que aqui diz aqui, ó, a versão em latim do Documenta Catholica Omnia. Si quis ergo non adorat, iconam salvatoris Christi, non videtat, forma eius, quando veniet in gloria paterna glorificare et glorificare sanctos suos, sed alienus cita communionem ipsius et claritates, similiter autem et imaginem intemeratae, matris eius et Dei genitricis Mariae. In super et iconam sanctorum angelorum depingimus, quemad modum eos figurat verbis divina scriptura, sed laudabilissimorum apostolorum prophetarum martyrium et sanctorum virorum simul et omnium sanctorum et honoramus et adoramus. Ah, não está convencido ainda? Não tem problema, eu vou trazer aqui o texto grego para você. Tá vendo esse pastor? As duas palavras aqui que foram grifadas, proskines e latreias, que significam ambas adoração? Me diga, isso é doutrina cristã? Foi com os apóstolos que o Adriano I aprendeu isso aí? O autor católico Giuseppe Alberico vai dizer o seguinte, ó, esse pastor. No início do século VIII, a situação na parte oriental do império era alarmante. Os cristãos não dedicavam aos ícones uma veneração, mas uma verdadeira adoração. Ou seja, já está tendo distinção aqui entre veneração e adoração. E século VIII é a mesma época do segundo concílio de Nicéia sobre as imagens. Mas calma. Se você acha que eu terminei, não, terminei não. Vou trazer algo ainda pior aqui. Que a sua igreja, a igreja que você agora segue, para a qual você apostatou, você agora está seguindo, né? Ela endossa isso. Se liga só. Vou trazer agora, esse pastor, alguns trechos do livro As Glórias de Maria, do mariólatra Afonso de Ligório, sabe? Que a sua igreja endossou os escritos dele. E para que ninguém me acuse de estar isolando nada, eu vou trazer o print seguido da tradução, certo? Dito isso, vamos começar esse show de horrores. Logo aqui na página 18 vai dizer assim, ó, esse pastor, olha, se liga. Quão grande então deve ser a nossa confiança nessa rainha, conhecendo seu grande poder com Deus, que ela é tão rica e cheia de misericórdia que não há ninguém vivo na terra que não tome parte em sua compaixão e favor. E isso foi revelado por nossa abençoada Senhora em pessoa, a Santa Brígida, dizendo: eu sou a rainha dos céus e a mãe da misericórdia, eu sou a alegria dos justos e a porta através da qual os pecadores são trazidos a Deus. Nada herético isso aqui, né? Não há nenhum pecador na terra tão amaldiçoado ao ponto de ser privado de minha misericórdia. Pois todos, se eles não recebem nada mais através da minha intercessão, recebem a graça de serem menos tentados pelos demônios do que eles seriam de outra forma. Ninguém, ela adiciona, a não ser a sentença irrevogável que tenha sido pronunciada, isso é, aquela pronunciada sobre os condenados, está tão afastado de Deus que ele não retorne até ele e goze de sua misericórdia se ele invoca a minha ajuda. É o quê? Você tá vendo isso aqui, esse pastor? Tá vendo que coisa linda que a gente acabou de ler aqui? Com certeza, um apóstolo ensinou isso no primeiro século. Afinal de contas, o parágrafo 83 do catecismo de vocês, né, diz que vocês seguem a tradição que vem dos apóstolos. Só que Santo Antonino, embora fale também algumas bobagens nada mariolátricas, né, a respeito da Virgem Maria, né, ele diz que as visões de Brígida da Suécia, ele suspeita terem sido coisa da cabeça dela. Mas tem mais coisa que a gente vai falar aqui, olha só.
Primeiro, vamos começar rebatendo isso aqui com a Bíblia, né? Que afinal de contas a Bíblia é o ponto fraco de vocês, na doutrina de vocês. A suposta Maria, né, vai dizer que ela é a rainha do céu. Se você não sabe, rainha do céu é o título de uma entidade pagã da Síria. Mas tudo bem. Deixando isso para lá, primeiro de que tudo, vai dizer que ninguém está privado da misericórdia dela. Lamentações 3:22 vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Segundo, que essa suposta Maria vai dizer que ela é a alegria dos justos e a porta pela qual os pecadores são trazidos a Deus. Eu rebato a mentira dessa suposta Maria. Primeiro, que qualquer um que faça alegações tão absurdas, tire a glória de Deus e traga para si mesmo, certo? Não pode ser considerado alguém impiedoso, ok? Porque Salmo 115 vai dizer que não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória. Mas, assim, ela vai dizer, né, que ela é a alegria dos justos. Mentira. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A terceira coisa que vai dizer é em João 10:9. Cristo ele diz: eu sou a porta. Se alguém passar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. A quarta coisa, João 6,44 vai dizer o seguinte, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, Maria não tem qualquer participação nessa equação, ex-pastor. Mas calma, que tem mais coisa pra gente ver. Olha só que coisa aqui, ó, na página 90, ó, ex-pastor. E é suficiente ter que recorrer a ela, pois quem quer que tenha a boa sorte de entrar nessa cidade não precisa falar para ser salvo. Reúnam-se e permitam-nos entrar na cidade cercada e permita-nos estar em silêncio ali. Falando nas palavras do profeta Jeremias, essa cidade, diz o abençoado Alberto o Grande, é a mais santa virgem cercada com graça e glória. E permita-nos estar em silêncio ali, isso é, continua um intérprete, porque nós não nos atrevemos a invocar o Senhor, a quem nós ofendemos. Misericórdia de Deus foi pro ralo aqui, né? Ela invocará e pedirá, pois se nós não presumimos pedir nosso Senhor para que nos perdoe, será suficiente entrar nessa cidade e ficar em silêncio, pois Maria irá falar e pedir tudo o que requeremos. E, por essa razão, um autor devoto exorta a todos os pecadores a buscar refúgio sob o manto de Maria, exclamando: voem, ó Adão e Eva, e todos vocês, seus filhos, que ultrajaram Deus, voem e busquem refúgio no colo dessa boa mãe. Saibam vocês que ela é nossa única cidade de refúgio, a única esperança dos pecadores. Assim como ela também é chamada num sermão por um antigo escritor encontrado nas obras de Santo Agostinho. Santo Efrém, se endereçando a essa bem-aventurada virgem, diz: tu és a única advogada dos pecadores e de todos os que estão desprotegidos. E assim ele a saúda nas seguintes palavras: salve, refúgio e hospital dos pecadores, verdadeiro refúgio no qual somente eles podem esperar por recepção e liberdade. Rapaz. Olha, uma coisa eu quero deixar bem clara aqui, não interessa quem falou. Pode ser o mais piedoso e o mais íntegro e santo homem dessa terra. Paulo diz em Gálatas 1:8 o seguinte: ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu, trazendo outro evangelho diferente do que aprendestes, que seja anátema. Então, vamos rebater isso aqui com a Bíblia de novo. Primeiro que está tentando colocar aqui, esse pastor, Deus como um ser inacessível, que a única maneira de alcançar ele é através de Maria, né? Mas a Bíblia diz em Salmo 51, verso 17, que o verdadeiro sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Segundo a Crônicas 7,14, vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, não a face de Maria, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mateus 11, 28 a 30 está
está dito: vinde a mim, disse Jesus, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá mandando aqui, e até Jesus e não Maria. Está dizendo que ela é o refúgio dos cristãos. Mentira! Salmo 46, 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Provérbios 18, 10 diz: torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. E não interessa se quem falou que ela é a única advogada dos pecadores foi Santo Efrém, ou seja lá qual santo for, não sei das quantas, está errado. Ninguém está acima da palavra. Como diz Santo Agostinho, a Escritura tem autoridade suprema. E a Escritura vai dizer o seguinte, 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente os nossos, mas também os do mundo inteiro. Mas tem mais, se liga só. Olha só essa fanfic aqui, ó, ex-pastor. Vai falando aqui da Assunção de Maria, que, aliás, a Enciclopédia Católica diz que é baseada em um tratado apócrifo, né, do 4º ou 5º século. Vai dizer o seguinte, ó. Todos os anjos então vieram saudá-la, e ela, a grande rainha, agradeceu a todos pela assistência que eles lhe deram na terra, e mais especificamente ela agradeceu o arcanjo Gabriel, que foi o feliz embaixador, o portador de todas as glórias, quando ele veio anunciá-la que ela era a escolhida mãe de Deus. A humilde e santa virgem, então se ajoelhando, adorou a divina majestade e, totalmente absorta na consciência de sua própria insignificância, o agradeceu por todas as graças concedidas a ela, por sua pura bondade, especialmente por tê-la feito a mãe do Verbo Eterno. Olha só a viagem que diz mais à frente, ó. O Pai a coroou ao partilhar do seu poder com ela, o Filho, sua sabedoria, e o Santo Espírito, seu amor. E as 3 pessoas divinas, colocando seu trono à direita do de Jesus, declararam-na soberana do céu e da terra, e ordenaram os anjos e todas as criaturas a reconhecê-la como rainha deles, assim como servi-la e obedecê-la. Consideremos o quão exaltado foi o trono ao qual Maria foi erguida no céu. Ou seja, nessa fanfic bizarra, Maria recebe um trono nos céus pela própria Trindade, é colocada ao lado de Cristo e é ordenado que todas as criaturas obedeçam a ela. Que apóstolo disse isso? Melhor, não use Apocalipse 12, eu vou já te dizer por quê. O Papa canonizado João Paulo II diz, a favor da Imaculada Conceição, cita-se frequentemente como testemunha bíblica o capítulo 12 do Apocalipse, no qual se fala da Senhora revestida de sol. A exegese atual converge em reconhecer nesta Senhora a comunidade do povo de Deus que dará à luz em dor o Messias ressuscitado. Ou seja, ele está dizendo que não é Maria. Mas calma, não se preocupe. É tradição apostólica essa história de que a mulher vestida do sol é Maria, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas calma que não acabou não, viu? Tem mais, ex-pastor, tem mais. O show de horrores continua, ó. Jesus se agrada assim em honrar sua querida mãe, a qual o honrou tanto durante sua vida ao imediatamente conceder tudo o que ela pede ou deseja. Isso é lindamente confirmado por São Germano, que, referindo-se à nossa abençoada Senhora, diz: Tu és a Mãe de Deus e toda poderosa para salvar os pecadores, e com Deus tu não necessitas de outra recomendação, pois tu és a mãe da verdadeira vida. Mas o pior vem agora, ex-pastor, olha só. Logo na página seguinte, na página 146, diz assim, ó, ex-pastor. Olha que coisa linda aqui, ó, para não dizer absurda, né? Ao comando de Maria, todos obedecem, até mesmo Deus. São Bernardino não teme em declarar essa sentença, querendo dizer, de fato, que Deus concede as orações de Maria como se elas fossem ordens.
E daí Santo Anselmo, se referindo a Maria, diz: Nosso Senhor, ó mais Santa Virgem, te exaltou a tal grau que, por seu favor, todas as coisas que são possíveis a ele devem ser possíveis para ti. Pois tua proteção é onipotente, ó Maria, diz Cosmas de Jerusalém. Sim, Maria é onipotente, repete Ricardo de São Lourenço, pois a rainha, por todas as leis, goza dos mesmos privilégios do rei. E assim, ele acrescenta, tanto o poder do filho quanto o poder da mãe é o mesmo. Uma mãe é feita onipotente por um filho onipotente. Nossa, isso é muito bíblico, muito apostólico. E assim, diz Santo Antonino, Deus pôs a igreja inteira não somente sobre o patrocínio, mas também sob o domínio de Maria. Nossa, esse pastor, isso é muito bíblico, isso é muito apostólico, né? Um apóstolo ensinou isso com certeza no primeiro século, né? Eu desafio você, ou qualquer um dos seus amigos, a provar que um apóstolo ensinou isso. Mas a coisa continua, ex-pastor. Tem mais coisa para mostrar aqui para você. Na página 136, ex-pastor, olha só que coisa bíblica aqui, ó. O glorioso São Caetano costumava dizer que podemos procurar por graças, mas jamais encontraremos sem a intercessão de Maria. Isso é confirmado por Santo Antonino, que assim lindamente se expressa. Quem quer que procure e espere obter graça sem a intercessão de Maria, deseja voar sem asas, pois assim como o faraó disse a José, a terra do Egito está em tuas mãos, e endereçou todos que vieram a ele por comida a José, vão a José, da mesma forma Deus nos envia a Maria quando procuramos por graça, vão a Maria, pois ele decretou, de São Bernardo, que ele não garantiria graças de outra forma senão pelas mãos de Maria. Desculpa, pastor, não consegui conter a risada. Mas enfim, continuando. E assim diz Ricardo de São Lourenço: nossa salvação está nas mãos de Maria. Assim nós cristãos podemos, com muito maior razão, dizer a respeito dela que os egípcios de José: nossa salvação está em tuas mãos. O venerável Raimundo Giordano repete a mesma coisa: nossa salvação está nas mãos dela. Cassiano fala em termos ainda mais fortes. Ele diz absolutamente que a salvação de todos depende de serem favorecidos e protegidos por Maria. Aquele que está protegido por Maria será salvo. Aquele que não está, estará perdido. São Bernardino de Sena assim refere-se a essa bem-aventurada Virgem: ó Senhora, já que tu és a dispenseira de todas as graças, e já que a graça da salvação só pode vir através de tuas mãos, nossa salvação depende de ti. Gente do céu, ex-pastor, me diz uma coisa, Eduardo. Tu saiu do protestantismo para acreditar numa palhaçada dessa, é? É sério? Tu tá dizendo que tá seguindo a fé apostólica com uma igreja que apoia escritos que falam sacrilégios que nem esses? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, bonitão. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não está satisfeito? Beleza. Atos 4:12 vai dizer São Pedro, que vocês dizem que era papa, mas na verdade não era papa coisa nenhuma. Ele vai dizer o seguinte, ó, sobre Jesus Cristo, que em nenhum outro há salvação, pois não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou o Senhor e não há outro. Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Não, vem cá, pastor. É sério que tu largou o protestantismo para ser parte de uma religião que afirma as palhaçadas que eu citei agora há pouco e ainda se atreve a querer chamar gente barata? Tua cara não treme não, sujeito?
Mas a pataquada continua, esse pastor. Olha o que é que diz aqui, ó. E assim não é sem razão que São Boaventura diz que Maria é a salvação de todos aqueles que clamam por ela. Nossa! Pois ele refere-se a ela dizendo, ó salvação de todos os que te invocam, querendo dizer que obter a salvação eterna e invocar seu nome são sinônimos. Mas isso é a tradição apostólica. Me mostrem que apóstolo ensinou isso por tradição, por favor. E Ricardo de São Lourenço afirma que a invocação devota desse doce e santo nome leva-nos à aquisição de graças superabundantes nessa vida e um grau muito maior de glória na próxima. Se então, ó irmãos, conclui Tomás de Kempis, vós desejais consolação de todo labor, recorram a Maria, invoquem o nome de Maria, honrem Maria, recomendem-se a Maria, regozijem-se em Maria, chorem com Maria, rezem com Maria, andem com Maria, procurem Jesus com Maria. Nossa, que verdade apostólica essa, né, ex-pastor? Mas não se preocupe. Isso é a verdade apostólica ensinada pela única Igreja de Cristo. Aí quando eu corro para a Bíblia, eu encontro Salmo 20, verso 7, dizendo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu vou para Atos 2:21 e diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou para Salmo 116:13 e diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É sério que vocês dizem que seguem o ensino apostólico com uma presepada atrás da outra dessa? Vocês ainda se atrevem a dizer que tudo isso é só veneração? Estão querendo convencer quem com esse argumento, esse pastor? Hein? Vocês não têm vergonha na cara, não? Se você ou qualquer um dos teus amigos apologistas conseguir me mostrar um apóstolo de Cristo ensinando isso, porque na Escritura nós sabemos que isso não tem, né? Não tem essa parada, essa palhaçada nas Escrituras. Se vocês conseguirem mostrar que fora das Escrituras algum apóstolo ensinou essa palhaçada, eu me declaro ateu e fecho o meu canal. Mas sabe por que você não vai encontrar nenhum apóstolo falando isso? A razão para isso é bem simples, ex-pastor. Eu vou falar isso usando uma obra católica, viu? Presta atenção. A obra O Culto a Maria Hoje, das edições paulinas, na página 33, diz: o culto aos santos só começa a partir de mais ou menos 100 anos depois da morte de Jesus, com uma tímida veneração aos mártires. A primeira oração dirigida expressamente à Mãe de Deus é a invocação Subitum Praesidium, formulada no fim do século III ou mais provavelmente no início do IV. Não podemos dizer que a veneração dos santos, e muito menos a da Mãe de Cristo, faça parte do patrimônio original, mas é surpreendente notar que uma e outra têm início no momento em que se dedica mais atenção à figura de Jesus. Mas veja só, a obra está dizendo que não se pode dizer que tais atitudes em relação a Maria façam parte do patrimônio original, ou seja, do primeiro século da era cristã. Mas vocês querem convencer a gente que vocês seguem a tradição apostólica, tá bom? É sério isso que vocês querem que a gente acredite nessa besteirada toda? E para concluir, um dos trechos que eu achei um dos mais absurdos desse livro sacrílego, né? Que vocês dizem que é piedade cristã, mas não é. Olha só o que é que ele diz aqui, ó, esse pastor. Olha aí, olha, esse pastor, que coisa linda que diz aqui, ó, na página 215, Arnoldo de Chartres vai dizer assim, ó, que nós temos o Filho como nosso mediador com o Pai Eterno e a Mãe como uma mediatriz com o Filho. Nós temos total acesso e podemos ir a Deus com inteira confiança e esperança de todas as boas coisas. Como ele continua dizendo, pode o pai recusar a ouvir o filho que mostra a ele seu lado e feridas, as marcas de seus sofrimentos suportado pelos pecadores? E como pode o filho recusar a ouvir sua mãe quando ela lhe mostra seu colo e os seios que o amamentaram? Ou seja, Cristo não vai recusar ouvir Maria se ela mostrar os seios. Nossa, que verdade apostólica linda, ex-pastor. Mas tudo bem. O que importa é que vocês seguem a tradição apostólica, né? O que importa é que vocês seguem a verdadeira doutrina cristã e
Nós somos baratas, né? E ainda vocês dizem que fazem parte da única igreja de Cristo, crendo, ensinando e seguindo uma coisa absurda dessa. É sério? Vocês querem nos convencer que estão iluminados, que encontraram o caminho da verdade, endossando esse tipo de coisa? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, se enxerga esse pastor. Se enxerga. Você tem espelho em casa, meu amigo? Onde é que tá o teu senso crítico? Tu rebolou no mato, foi, cara? Quando tu resolveu apostatar da fé para abraçar esse tipo de coisa, essa verdadeira antropolatria disfarçada de fé cristã, e ainda se atreve a chamar a gente de barata? Enfim, depois dessa demonstração clara de ensino apostólico, que não tira Deus do centro, né? É algo que certamente os apóstolos pregaram no primeiro século, né? Nós vamos fugir um pouquinho aqui, ex-pastor, da teologia, e eu vou passar agora para entomologia, né? Entomologia é o estudo dos insetos, e nós vamos falar um pouquinho sobre as baratas. Sabe, ex-pastor, as baratas, elas são seres muito antigos, né? Elas sobreviveram à extinção dos dinossauros e há fósseis de baratas que datam de mais de 300 milhões de anos, ex-pastor. Ou seja, são bichinhos bem resilientes que cruzaram as eras, né, através dos seus descendentes e os descendentes dos seus descendentes até chegar à Idade Moderna, onde nós estamos, né? E a ciência confirmou, as baratas, elas não podem ser extintas. Caso ocorra uma fatalidade e a humanidade hipoteticamente sofresse uma hecatombe, as baratas continuariam existindo. Onde é que eu quero chegar com isso, ex-pastor? Vocês nos perseguem, nos achincalham, nos condenam ao inferno há 500 anos. Já vi católico dizer que anseia pela volta da Inquisição para eliminar os protestantes da face da terra. Mas vocês vão ficar na vontade, viu? Pois a semente que foi plantada há 517 anos, ex-pastor, não foi plantada por homens, foi plantada por Deus. E é por isso que 1 João 2,17 vai dizer que o mundo passa e com ele a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sacou? Afinal, esse pastor, Ecclesia reformata et semper reformanda est. E assim como as baratas resistiram até os dias de hoje, vocês vão ter que aguentar as baratas protestantes durante muito tempo. A gente vai estar aqui para ser a baratinha que tira o sono de vocês de noite, viu? E para encerrar, ex-pastor, eu quero lhe dizer que eu prefiro ser uma barata, mas ter sobre a minha vida a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor e ter a certeza de quem eu sou em Cristo, do que ser um arrogante, medíocre, que nem você, certo? Paulo aos Gálatas 6,3 diz para você, e se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E é bom ir se acostumando, ex-pastor, porque assim como as baratas, a gente veio para ficar. Então, ex-pastor, essa foi a refutação da barata protestante para você, certo? E eu quero deixar registrado diretamente aqui no meu canal que eu quero debater com você a Imaculada Conceição de Maria, certo? Eu fui lá no seu canal falar que eu queria debater sobre isso, a unidade da igreja com você, mas você, eu não sei se você não me viu, eu não sei se você não me notou, mas quem tomou suas dores foram seus seguidores, certo? E você não me deu uma única resposta sequer, tá bom? Isso aqui que eu trouxe em resposta a você é uma amostra do quanto uma barata protestante conhece, uma barata que bem estuda, que se informa, tá? Nada mal para uma barata, você não acha? Então, agora tu imagina debatendo a Imaculada Conceição comigo. Tu imagina só o que seria, o quanto essa barata ia ter para te passar. Mas, só título de informação, ex-pastor, eu sou casado, viu? Então você não vai poder usar contra mim a desculpa que você usou para correr do Lucas, né? Para você correr do meu enquadramento. Então você se sinta oficialmente intimado a debater comigo sobre o maior dogma mariano da sua igreja, que é a Imaculada Conceição de Maria. Viu? E para você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família poderosamente. Curta, se inscreva, compartilhe e pau nas heresias até Jesus voltar. Um abraço da barata protestante, ex-pastor. Até a próxima.